é Isabela e eu sou formada em gastronomia já fazem 5 anos e eu tô na área pesquisando, desenvolvendo vários projetos ao longo desse período e hoje a gente vai falar um pouco sobre gastronomia e cultura, principalmente sobre a influência asiática da imigração japonesa aqui na cidade de Araçatuba. E para isso a gente trouxe um prato que é o lamen, que é um prato milenar. E este é o projeto Limoeiro 2021. Para a gente desenvolver essa receita de hoje, que é o lamen, eu convidei a Alana. Bem-vinda, Alana. Obrigada. Também sou formada em gastronomia, tenho 5 anos. Fui pós-graduada em administração de empresas e trabalho na área também desde então, com gestão e atualmente como chefe também. E a gente resolveu trazer, né, Isa, o lamen, que na verdade em japonês se fala ramen, né, que no japonês a gente não tem o L. E é um prato muito tradicional no Japão, apesar de ter vindo da China, originalmente ele é da China, mas é um prato muito difundido em toda a Ásia, principalmente no Japão também. E a gente resolveu trazer um pouquinho disso porque principalmente essa parte da agricultura, esses ingredientes frescos, tal, é uma herança muito rica que a gente tem dos japoneses, né? E eu como uma mestiça, faço parte disso. Então a gente resolveu trazer essa receita aqui para vocês. Tenho certeza que vai ficar bem gostoso. Vamos lá? Vamos! E para cozinhar, né, a gente vai usar uma técnica bem simples, que é fazer caldo. E para o caldo, a gente usa cenoura, alho poró e cebola, e algumas pessoas colocam salsão e outras coisas, né? Aqui pra gente, colocar mais sabor ainda, lembrar um pouco mais a Ásia, vai ter o gengibre, pra ficar bem gostoso o tempero. Uns 3 dentinhos de alho. E a gente vai usar osso. Esse franguinho aqui, você pode guardar e fazer ele ou para acompanhar seu prato, mas o principal que a gente quer dele aqui é o osso. Porque no osso a gente consegue liberar muito mais sabor. E também usando essa técnica que é colocar fogo baixo, água e muito tempo, a gente vai conseguir desenvolver muito mais os aromas, os sabores que eles têm escondido. E o legal dessa receita é que a gente quer desmistificar um pouco essa história do lamen, que tem muitas histórias de chefes japoneses que tem o seu segredo, o caldo do lamen de cada chefe é exclusivo, ninguém passa a receita. E na verdade é um caldo muito saboroso que a gente pode variar os ingredientes, a gente pode variar os sabores que a gente vai colocar nele. Aqui, como uma herança nossa mesmo, a gente trouxe o mirepoix, que é um clássico assim, que a gente costuma usar em muitos preparos de base de caldo na culinária. Algumas pessoas julgarão, né, que a gente tirou a casca e tudo mais. Só que a gente também tem que entender o momento que a gente vive hoje, assim. Porque a maior quantidade de agrotóxico que a gente tem nos alimentos fica na casca. Não tem jeito, assim, não tem como evitar. Então a gente tira, né? Como a gente não está utilizando um ingrediente orgânico, né? A gente retira mesmo as cascas e para utilizar mesmo o mínimo possível de agrotóxicos e veneninhos. É bem grosseiro os cortes, assim, não é nada que você precise muito estudo para cortar ou algo do tipo. Aqui, lembrando que a gente vai usar uma cenoura só. Pode ser uma cenoura que estava meio esquecida ali na geladeira, que não tem problema. Mas lembrando também que o alimento, para ele estar bom, ele tem que estar no seu ápice, assim. Que nem tem gente que acha que fazer geleia de fruta estragada dá certo, ficou madura demais. Mas a gente tem que sempre entender, né, e respeitar o alimento por si só, né, o seu processo. E isso é uma coisa que atualmente, assim, a indústria não respeita. Que tem uma grande questão, assim, que eles colocam, que são os produtos que viram commodity, né? Que é coisas que normalmente a gente usaria para fazer um adubo e, na verdade, está vendendo pra gente consumir, comer, né? Fazer dinheiro e não pensar na saúde mesmo, assim. E o lamen, toda vez que eu experimentei um prato ensopado, assim, asiático, existem várias pastas, né? Várias outras coisas. É sempre algo assim como se fosse remédio, sabe?
Sempre você toma e você se sente um pouco curado até. Ele é um prato muito rico, né? Muito rico em nutrientes, em sabor. Então é algo que realmente traz um vigor pra gente, né? Ótimo pra imunidade. Bom, aqui a gente separou todas as folhinhas. Eu abri o alho poró ao meio, como vocês puderam ver. E lavei todas as folhinhas, porque às vezes ele é cheio de terrinha entre cada uma dessas camadinhas. Então é interessante lavar folhinha por folhinha para ficar bem limpinho. E aí a gente vai cortar como ela cortou a cenoura também, grosseiramente, porque como ele vai ficar algumas horas no fogo, então a gente pode cortar em pedaços maiores, porque senão ele acaba sumindo muito rápido e perdendo ali o seu sabor. Então quanto maior a gente cortar, mais tempo ele vai levar para ir soltando devagarinho esse sabor no nosso caldo. De gengibre a gente vai usar uns 10 centímetros. A gente vai usar uma pimenta dedo de moço que a gente gosta mesmo, de comida ardida mesmo. Quem não gosta, não tem nenhum problema, não é uma coisa assim, nossa, vai fazer uma falta, a gente não vai conseguir descobrir qual que é o sabor real, né? Porque o grande lance, assim, tem muita... É engraçado, a Lana acredita um pouco nisso, que tem mão, né? Tipo, a pessoa fez, é porque a mão da pessoa, né, tem essa... vivência por trás, né? Tipo, toda essa questão, assim, essas influências. Sim, a gente acredita muito que a gastronomia, o ato de se cozinhar, assim, tem muito a ver com o nosso estado emocional também, tem muito a ver com aquilo que a gente está sentindo no momento, né? Toda uma história que a gente carrega com o preparo, assim, eu acho que é muito legal, porque realmente, às vezes você pode dar uma receita na mão de 2 cozinheiros diferentes, e aí com um vai ficar com sabor e o outro vai ficar com outro sabor, usando exatamente os mesmos ingredientes, o mesmo fogo, a mesma panela. É porque realmente isso é uma coisa que é inexplicável, eu acho, né? Mas a gente fazendo as coisas com amor, a gente fazendo com vontade, com certeza o resultado é sempre gostoso. Sempre, não tem como. Essa é o X da questão. Nossa, mas isso fica tão bom. Aí você vai lá ver o que a pessoa fez. Carinho, só isso. Cuidado na escolha de ingredientes, né? A gente estava até conversando sobre isso, né, Isa? Sobre essa contradição que é hoje em dia as pessoas buscarem coisas gostosas e práticas, né? É óbvio que a gente consegue isso. Tem muita coisa que a gente consegue fazer com praticidade, mas eu acho que prezar por ingredientes frescos, prezar por coisas que estão mais naturais à nossa volta, isso já fazem total diferença no preparo. Por exemplo, a gente pode citar o famoso miojo que a gente come, né, comparado com um lamen desse. Isso nada tem a ver com o miojo, né? O miojo é um caldinho pronto que a gente mistura ali, um temperinho cheio de conservantes, e é totalmente o oposto do que a gente está fazendo aqui. Aqui a gente está fazendo uma comida de verdade, cheia de sabor, fazendo o nosso próprio caldo, que eu acho que isso é o extremamente necessário e importante para a gente ter essa diferença, de quando alguém come uma comida e fala, nossa, o que você fez? Parece que você não fez quase nada aí realmente. É que o frescor dos ingredientes fazem muita diferença. Esse caldo você pode fazer ele de 2 horas até 10, 12, 15 horas. Os restaurantes por aí, por exemplo, em São Paulo, em cidades maiores que têm esses restaurantes tradicionais, principalmente no Japão, os caldos geralmente passam a noite cozinhando, né? São várias horas, assim. E os ossos, eles agregam esse sabor pra gente. Assim como a gente falou aqui dos pedaços maiores de ingredientes, da mesma forma os ossos. Quanto mais tempo a gente cozinha, mais tempo a gente utiliza ali esse foguinho baixo, ele vai extraindo mais sabor e aí vai ficando cada vez mais rico o seu preparo. Então, fica aí a dica pra vocês. Se você for fazer essa receita com tempo, pode deixar aí a panela cheia. Aqui a gente tem uma panela de mais ou menos 5 litros, mas aí você pode colocar uma panela, por exemplo, de 7, 8 litros, encher ela bastante de água e deixar no foguinho baixo ali por várias e várias horas. Mas 2 horas já são suficientes para ele ficar bem saboroso. Extrair bastante coisa. Aqui então foi 5 litros de água e a gente vai jogar tudo dentro. É muito prático. Demora, mas é prático. Isso é inegável. Jogou, tá pronto. Esse osso aqui, por exemplo, eu fiz uma carne de porco lá em casa e sobrou o osso que não cozinhei. Você congela, porque se você jogar no lixo e o lixeiro não passar, já sabe. Aí congela e usa nos seus caldos, sabe? Tudo vira alimento no final, assim. E a gente pode utilizar também aqui, por exemplo, a gente tem uma coxa inteira. A gente pode utilizar essa coxa inteira também sem problemas. Não precisa utilizar só os ossos, porque essa carne também vai agregar bastante sabor no caldo. É que o caldo, né, a gente vai tirar e vai eliminar tudo o resto. Aí tem gente que fica, mas e aí, vou jogar tudo isso de carne fora? Não, você pode picar e utilizar, colocar na sua comida. Grelhadinho, exatamente.
Aí aqui ficou a carne. E o osso. Essa carninha aqui vai dar um sabor muito bom. Bom, agora a panela pro fogo. Ah, esqueci da cebola. É muito hoje, né, entretenimento, né? Tipo, fazer comida para mostrar para as pessoas enxergam muito mais como um filme, né? Tô assistindo aqui, tô me divertindo vendo essa pessoa fazer esse rango. Mas a gente também pensa assim, o que seria mais acessível, né? Tipo, o que você pode fazer na sua casa? Pra pessoa realmente fazer, né? Não só assistir e achar legal. Então a gente colocou o caldo no fogo e agora a gente vai partir para a marinada, que é outra técnica bem simples, que é você colocar no meio líquido a carne, né? Ou o que você quiser fazer. Aqui no caso hoje a gente está usando o lombo suíno, mas você pode fazer com frango, com carne bovina, aí vai do gosto pessoal. A gente gosta bastante do porquinho. E aí a gente vai usar gengibre e alho, saquê. Esse saquê, ele é mais barato, assim, você acha no mercado mais barato do que um saquê para você fazer um drink. É um saquê culinário. O que a gente vai usar hoje é o mirim. Existe o mirim, quirim, do chefe. Aí vai, tipo, o que muda é a doçura, ou tipo, ele é mais seco ou ele é mais doce. No caso o mirim, ele é um pouco mais adocicado. E shoyu, né? Shoyu. Isso. A pimentinha dedo de moça e sal. Aí aqui a gente tá usando lombo de porco. Você pode usar também copa-lombo, bisteca, o que você quiser, na verdade. Aí eu vou picar bastante o gengibre para... Aqui o caso é picar bastante para ficar mais superfície de contato, né? Mais sabor ele vai absorver. Mas se você tiver tempo, tipo, vou fazer um amanhã. Aí você já marina hoje e deixa até amanhã, mesmo que for à noite, assim, bastante tempo, vai ficar cada vez melhor, assim. É tudo, se vocês perceberem, é uma receita que busca sempre o tempo nessa questão, tipo, de absorver, porque a maioria das pessoas comem coisas, por exemplo, uma carne defumada, e não entende que aquilo demorou, tipo, 12, às vezes 15 dias ou 12 horas só pra defumar, sabe? A pessoa, nossa, mas que tem aqui dentro? Tempo. É isso que conta, assim, na comida. E é prático, né? Só vai temperar e deixar ali, sem se preocupar, sem ficar olhando toda hora. Usar umas 2 doses de saquê. Tem uns 50 ml aqui, 60 eu acho, no máximo. Só para vocês terem uma noção mesmo de medida. Mas também é algo que você pode fazer intuitivo. Eu quero jogar um pouquinho, tá bom. Eu vou jogar uma de shoyu. Uma de shoyu, acho que tá ok. Uma de shoyu. A pimentinha ali e um salzinho, né? Pimenta a dedo de moça. Também pode ser qualquer outra pimenta. Se você gosta de mais ardida, só pegar. Aqui a gente não vai pesar tanto no sal, porque o shoyu ele já é um pouquinho salgado. Legal também é você entender que não existe uma regra, sabe? Tem que ser desse jeito. Não existe mais isso, sabe? Existe o que você tem hoje. Às vezes tem pessoas que não gostam de alho ou são alérgicas. Isso não te impede de fazer essa receita também. Você pode substituir por aqueles temperos que você mais gostar também. Como a gente disse que é legal você deixar essa misturinha, essa marinadinha pegar mais no porco por algumas horas, a gente já deixou uma pronta e a gente vai pegar ela agora para fazer o grelhado. A gente deixa o porco marinando, né? No caso o lombo. Esse daqui a gente já deixou uma noite, assim, mais ou menos. O legal é não passar de 2 dias e o mínimo umas 2 horas, porque vai absorver bastante os sabores e até amaciar a carne, tipo, o ácido, né, do saquê e tudo mais. Aqui a gente tem uma frigideira, ela já tá bem quentinha. A gente vai utilizar azeite para grelhar esse porquinho.
É importante a frigideira estar bem quente, porque a gente não quer que esse porco cozinhe aqui dentro. A gente quer que ele realmente frite, fique com aquela crostinha e fique aquele douradinho. Essa douradinha na carne chama reação de Maillard. É uma reação que a gente ama particularmente, né, Isa? Que é realmente isso que dá mais sabor. A carne cozida, às vezes ela não tem esse douradinho. Então, até, por exemplo, quando a gente vai fazer uma carne de panela, a gente gosta de dourar bem a carne antes e colocar ela depois para cozinhar, para ela ter essa crostinha, essa coisinha gostosa. Então, vamos lá. Vou colocar primeiro a parte da gordura virada para baixo. E aqui ele vai ficar por aproximadamente uns 3, 4 minutinhos de cada lado. E aí a gente vira para dourar bem. Depois disso a gente vai deixar e se precisar a gente vai pingando uma aguinha. E aí ele vai ficando cozido por dentro, cozinhado por igual. E aí ele não queima a parte de fora também. Bom, já se passaram uns 4 minutinhos que ele tá selando. Já deu uma douradinha embaixo, então a gente vai virar. Aê, nossa! Tá lindo, hein? Aqui o nosso caldo também já tá querendo levantar fervura e a gente não quer essas bolhas fervendo por muito tempo. Então a gente vai abaixar o fogo para ele cozinhando bem lentamente. Então, para agregar nessa nossa receita, a gente vai usar tomate cereja, cogumelos. Esse daqui é um palmito, a gente comprou ele in natura, mas você pode comprar conserva ou in natura também, você acha em alguns mercados aqui na cidade. E a selga também. Todos esses ingredientes são opcionais, sabe? Você poderia utilizar um shimeji em vez do portobello, em vez de tomate cereja, só vou colocar um legumes que é a cenoura, rabanete. Essa é a parte onde você usa a sua criatividade e as coisas que você realmente gosta de comer, assim, que você se sente confortável. Aí os cogumelos eu vou cortar eles em fatias. Enquanto isso eu continuo aqui virando para o porco selar todos os ladinhos dele. E aí eu vou começar a pingar uma aguinha para ele chegar na cocção lá dentro também. Essa receita a gente está fazendo uma quantidade para 4 pessoas, tá? A quantidade de macarrão, o lombo e os outros ingredientes a gente resumiu para 4 porções. A nossa aguinha também já está aquecendo ali para que a gente vai cozinhar o macarrão depois. Aqui eu vou usar mais ou menos metade da bandeja de cogumelos. Seria uns 250 gramas. Vou cortando o palmitinho. Tomate cereja também só ao meio. Esse palmito, como ele foi comprado in natura, a gente ferveu ele numa aguinha com uma pitadinha de vinagre e de sal por uns 3 minutinhos. Coloca água para ferver, coloca o vinagre e o sal, deixa ele mergulhadinho lá, fervendo por um pouquinho e depois já tá pronto. Aqui a gente só vai cortar e grelhar para dar aquele douradinho que a gente gosta. Deixar a gente grelhar tudo, até o tomate. Tomate grelhado é uma delícia. Quando a gente corta as coisas, para adiantar o processo, já coloca água para ferver enquanto você prepara. Enche fogão de panela d'água para ferver. Vai ser tudo nessa base. Vou colocar mais um pouquinho de água. Aos pouquinhos, a gente vai fazendo esse processo que chama deglaciar a panela. Ele vai pegando um gostinho do porco e vai dando essa caramelizada. E isso agrega cada vez mais sabor pro nosso porquinho. Além de agregar cor também, né? Sim, tá ficando com uma cor linda já. A gente vai usar umas 5 folhas de acelga, cortada fininha mesmo, assim, para ficar mais fácil na hora de comer. E mais um elemento dessa guarnição do lamen é o ovinho que a gente vai fazer cozido também. Então peguei uma panelinha, água, o ovinho, um pouquinho de vinagre também, ele ajuda a casca a não quebrar enquanto ele cozinha. A gente vai ligar o fogo e aí, a partir do momento que levantar a fervura, a gente vai contar de 5 a 7 minutinhos. Agora a gente vai cozinhar o macarrão, que é a base do nosso prato. Esse macarrão é massa fresca.
Você também encontra a massa seca no mercado com facilidade. Aí a gente deixa a água bem fervendo, tem que estar em ebulição, porque senão você coloca, gruda tudo, é as bolhas que ajudam a soltar a massa. Ferveu. Bastante água na panela. Mais que o dobro que você acha, sempre coloca mais. Porque macarrão é legal ter espaço para você mexer, não quebrar. Aí aqui a gente vai deixar cozinhando e de tempos em tempos você vem mexendo para a hora que a massa for liberando o amido dela, você não deixar um fio grudar no outro, né? E as massas secas que a gente compra no mercado, geralmente ela vem com a indicação de tempo já de cozimento. Aqui, como a gente está usando essa massa fresca, ela é mais rapidinha. Uns 3 minutinhos ela já está cozida. Bom, o nosso porquinho já ficou pronto. A gente foi virando ele aqui, deglaciando com aquela aguinha. Ficou mais ou menos uns 15 a 20 minutinhos. Aí, se você também não tiver essa paciência de deixar na frigideira, você pode só selar ele e finalizar no forno. Mas assim fica bem mais gostoso, porque ele vai soltando todo esse saborzinho. Então aqui ele tá pronto e fica assim, bem caramelizadinho. Agora, finalizando, a gente vai para o último passo, que é cozinhar os ovos e grelhar os legumes. Aí o ovo, assim que você coloca, eu coloco já a água, o ovo, vinagre e sal, porque ajuda a você tirar a casca com mais facilidade. E depois que ferver a água, a gente vai ficar uns 5 a 7 minutos cozinhando no máximo, para ele chegar num ponto bem cremosinho por dentro. E para grelhar os legumes é o mesmo princípio, aquece a frigideira, espera um pouquinho, porque a gente quer sempre essa coloração, né? Sempre o grelhado. Que isso nada mais é do que o açúcar do alimento que vai para a superfície e vai caramelizando, assim. A gente vai usar azeite para grelhar os legumes. Fiozinho só. Colocar os cogumelos num canto. Aqui no cogumelo eu só vou dar um toque de shoyu pra ter um sal, sabe? Mas você também pode colocar sal, pimenta, temperar do jeito que você gostaria que tivesse. Isso aqui, né? Porque é sempre bom. Aí pra finalizar o prato, a gente usa bastante cebolinha, né? Na cultura é mais cebolinha, né? Sim. E eles têm a própria cebolinha, com certeza, que é o nirá. Que ela é achatada. A diferença maior, além do sabor, né, que cada planta é única, mas ela, em vez de ser um tubinho, que nem aqui, ela é inteirinha, um matinho, assim, retinho. O nirá, ele lembra um pouco do sabor, ele fica ali entre a cebolinha, o alho, ele tem um sabor bem característico dele, mas lembra também um pouquinho do sabor do alho. E ele dá essa florzinha. Não sei se... Cada florzinha, cada botãozinho desse é uma sementinha. Aí ele vai abrindo e jogando e fazendo milhões de nirazinho. Pra gente finalizar nosso prato, que fica muito bom. Você pode cortar do jeito que você acha melhor mesmo. Tem que ir testando. Porque agora, a partir de agora, o que a gente vai brincar é com textura, o visual, né? Envolve mais essa questão. Aqui o porquinho a gente deixou ele descansar por uns 2 minutinhos, só para todo esse caldinho que tá dentro dele se concentrar. E aí a gente vai fatiar ele já também para partir para a finalização. Aqui eu vou mexer o cogumelo. Eu vou usar na mesma frigideira. Tem gente que prefere separar, mas se a sua frigideira for bem grande, dá para você ir controlando aqui os pontos. E aqui eu vou aproveitar para a gente já estar partindo para a finalização e vou retirando com uma escumadeirinha todas essas coisas que estão dentro do caldo para a gente já finalizar ele e ajustar os temperos. Aqui eu jogo um azeite depois de cozida a massa. Eu quebrei a cocção com água e só para não grudar mesmo, para a gente conseguir ter todos os macarrãozinhos inteiros. Bom, o porquinho já está descansado. Como vocês puderam ver, como eu já falei quando a gente estava grelhando, ele tá bem seladinho de todos os lados, a corzinha uniforme, bem douradinho.
E o ponto dele ficou mais ou menos uns 15 a 20 minutinhos ali, grelhando, virando, dando uma deglaçadinha com água mesmo. E agora a gente vai cortar ele bem fininho, as fatias, pra gente conseguir comer ele, como com o lamen a gente costuma comer de hashi mesmo, a gente não usa garfo e faca igual aqui, então a gente corta ele bem fininho pra gente conseguir morder ele ali mesmo com a boca e ir tirando os pedacinhos. Então, para finalizar o caldo, você tem várias opções. Nessa a gente vai usar o shoyu, mas você pode usar miso, que é uma pasta também de soja fermentada. Kare, que é um tempero que normalmente você acha na loja de produto japonês ou em alguns mercados que tem aquelas gôndolas. É um tempero pronto, assim, ele é bem concentrado e você dilui no caldo. Ele é à base de curries e algumas especiarias também. Aí aqui é bem, tipo, num tanto desse vai uns 150 ml de shoyu no máximo. E vou colocar um pouco de saquê para trazer uma doçura, mas não é obrigatório. Nem o uso do saquê em nenhuma parte, assim, se você não encontrar. E vou ajustar o sal. E aqui dá pra perceber que a gente até passou por uma panelinha menor agora, porque ele reduziu. Como a gente falou, você pode deixar de 2 a 10 horas, quantas horas você quiser. Então ele reduziu, a gente deixou ele cozinhando por algumas horas, e agora ele tá bem reduzido, a gente colocou numa panela menor. Aqueles 5 litros aqui reduziram para uns 3, mais ou menos. E essa pastinha aqui, o carê, que você encontra nas lojas, assim, que você só acha pronto, não é algo que você consegue fazer em casa, ele vem desse jeito, o marcadinho fundo, aí você pode só cortar e diluir no seu caldo. Aí tem curry e várias especiarias que agregam muito sabor, além dos legumes. Essa é a parte mais divertida. Vou montar um, você monta outro. Pode ser. Vou montar uma, a Lana vai montar outra. Vamos ver as diferenças. Esse macarrão rende para 4 pessoas ou 2 pessoas com muita fome que querem repetir. Eu vou usar a cenoura crua, mas também é opcional se você gosta de cozida. A selga. Tomate cereja. Ovo. Eu gosto de encaixar meu ovo assim. E nosso querido palmito. Essas folhinhas aqui são brotinhos de plantas. Essa daqui é beterraba, que é bem roxinho. Traz sabor, mas aqui é mais visual, assim. Coentro, para quem gosta de coentro. Já vou montando aqui também. E por fim, bastante caldo. Porquinho. Cebolinha. Vou usar os cogumelinhos. Palmito. Cenourinha para também dar uma vida. Aqui umas fatias desse porquinho lindo. Vou separar ele bonitinho. Vou deixar esses cogumelos mais altinhos. Vou usar um pouquinho dessas flores do nirá também no meu. A cebolinha. Nirá. E para finalizar, muito caldo.
Lamen pronto. E agora é só degustar. A parte melhor, né? Aqui, ó, pra você. Bom, chegamos então à melhor parte, a hora de comer. Uma observação no lamen é que quando a gente vai comer, não sei se vocês já repararam, principalmente nos desenhos, assim, o pessoal come, primeiro que eles comem pertinho, assim mesmo, para comer rapidinho, aquela comida quentinha, e aí a gente coloca na boca e faz aquele barulhinho de ar puxando mesmo. Esse é o correto, não é feio, não é falta de educação, esse é o correto para comer o lamen. E é legal também que aqui em Araçatuba, especificamente, a gente tem um consumo bem alto de lamen, temos restaurantes, né, várias casas que fazem esse prato e o pessoal gosta muito. Apesar de todo esse calor que a gente tem aqui, é um prato muito bem aceito, por isso mesmo que a gente resolveu trazer ele. Esses dias eu até fiz um e postei no meu Instagram, veio umas 10 pessoas que vieram me perguntar: você faz lamen? Eu também quero, porque realmente é um prato que é muito gostoso e é um prato que agrada, acho que todos os paladares. Então, vamos lá, né? Vamos degustar, meu. E é muito bom que também ele, apesar de você, tá quente, tá calor, você sua e tudo mais, só que é leve, você se sente nutrido, aquela questão, né, tipo, você come, é remédio, assim, é nutritivo mesmo, assim, imunidade já vai lá em cima, já fica tudo em paz. E é muito louco pensar assim no seguinte: gastronomia não é só você aplicar técnica, não é só você ir ali e cozinhar, não é só esse contato assim com o alimento e esse contato de transformação, não só, né? Porque é uma mágica, né? Você conseguir enxergar a transformação de cada alimento e lembrar que assim, para você conseguir entender o costume de um povo, você tem que observar aonde ele vive, o que tem ao seu redor, o que nasce nessa terra. E isso define muito a cultura e a gastronomia. Então, é necessário muito essa parte de pesquisa, essa parte de reconhecer as imigrações, reconhecer, tipo, o que tem aqui nessa cidade, por que as pessoas têm tanto essa questão de comida asiática. Por tudo isso, né, pela nossa criação, pelas pessoas que vieram até nós, as pessoas que nos ensinaram. Quando eu estava lendo um pouco sobre a cultura e a cidade de Araçatuba, né, falava muito que os japoneses trouxeram essa ideia de agricultura, de variação nas verduras e nos legumes. Hoje você encontra no mercado, em feiras, assim, que nem tem na praça feira, produtos que você fala, meu, de onde vem isso? E que nem nigagori, né, takinoko. O próprio nirá que a gente utilizou aqui, né, tem se estado bem difundido no nosso meio, na nossa rotina mesmo, que é bem esse reflexo dessa cultura que já tá em nós. O famoso sushi com churrasco, né? Adoro! A gente sempre fala, família de japonês vai fazer um churrasquinho, tem lá na mesa um pouco de sushi, e qual o problema também? A gente não tem problema nenhum em ter essa mistura que só agrega, e eu acho que enriquece cada vez mais o que a gente é e quem a gente o que a gente tá produzindo, o que a gente tá comendo, e eu acho que isso é fantástico. Então, a gente terminou de comer esse lamen maravilhoso. E aí eu trouxe umas curiosidades para vocês. Eu fiz uma extração a frio que chama Cold Brew, que é ou Cold Brew, ou Cold o que você quiser, com o seu sotaque, que eu acho isso maravilhoso, assim. Eu estudo café já faz um tempo, já faz uns 2 anos que eu tô nessa. E aí eu vi esse drink muito gostoso, que é um Negroni com Cold Brew. Aí essa extração eu deixei durante 8 horas. O café, eu moí o café na hora em grão, um café de qualidade. E coloquei água em temperatura ambiente filtrada. Misturei assim na vasilha, num pote, tampei, geladeira, 8 horas. Aí eu coei no meu Melita mesmo, filtrinho de papel. E aí ficou esse elixir. Que o Cold Brew, essa técnica, exalta muito a doçura dos grãos e das frutas. E aí eu vou fazer um Negroni. E esse Negroni, normalmente o Negroni é sempre a mesma medida, né? Tipo, uma dose de gin, uma de Campari e uma de vermute. E vai ser uma de Cold Brew de café bourbon amarelo.
Ah, esqueci do gelo, né? A gente usa um gelão. Negroni tem essa questão do gelão, pra ele ir diluindo devagar e tudo e se unindo da melhor forma. Aí aqui eu vou usar uma de gin. Uma de Campari. E uma de vermute. E é ótimo, né? Café depois da comida. Campari também, que é uma mistura de ervas, que ajuda também nosso estômago. Uma bebida que cura. Aí você mistura. Fazer uma decoração. Eu já gosto de fazer aqui em cima, porque vai saindo o suminho assim da laranja. Um alecrim para aromatizar. Saúde!